os objetivos, então, do DNS, a criação do DNS, os componentes fazem parte aí da estrutura do DNS, funcionalidades, o próprio protocolo, é um protocolo relativamente simples, as aplicações, então como o protocolo é implementado, algumas questões de segurança, e o DNS tem historicamente os problemas sérios aí, por ele lidar com a infraestrutura de rede, quando ele é afetado, afeta a rede como um todo. Essas referências bibliográficas. Então, o histórico, no início lá da ARPANET, que era uma rede de pesquisa, certo? A rede, os caras começaram com inicialmente 4 hosts, foi crescendo. Começou a ser necessário, então, uma forma mais fácil de encontrar os hosts que os endereços numéricos. Como é que era? Vou mostrar um documento para vocês depois aqui. Como é que as máquinas se encontravam na época? Não tinha endereço IP. Tinha endereço IP. Endereço IP é de 81. As máquinas se encontravam por números. Máquina 5, máquina 2. É assim que funcionava. Então foi criado um arquivo que até hoje existe, cara. Que é o hosts. Arquivo hosts.txt, o hosts apenas. O que tem nesse arquivo? Qual é o formato dele? Basicamente, é o IP e um nome. Na época era um número e um nome. Porque é muito mais fácil lembrar do nome do que um número. Esse arquivo era mantido pelo SRI, que é da Universidade de Stanford, um instituto de pesquisa ligado a Stanford. Então, os caras que mantinham isso aí. Imagina só, vai, cara, me cadastra aí. Tá bem, vamos adicionar nesse arquivo texto aqui e a gente vai disponibilizar esse arquivo texto por FTP. Aí o pessoal baixa o arquivo aí. Essa é a ideia, certo? Essa é a ideia. Então imagina tu organizar isso hoje. Que tamanho tem esse arquivo? Tá louco, possível, certo? Então os caras foram atualizando isso periodicamente. Quem era administrador de rede, baixava esse arquivo host e botava no seu hospedeiro, na sua máquina, que na época, na verdade, eram mainframes, né? Então tu botava numa máquina só, era mais fácil. Então não tinha nem essa noção de desktops. Era uma máquina centralizada, então também já facilitou um pouco a vida. Aqui está um exemplo desse arquivo de 74. Então veja como é que era a definição aí dos números, né? O endereço do host, em decimal aqui, para facilitar a vida, óbvio. Então aqui, essa máquina era um chip, tinha servidores, tinha um chip. Chips eram como se fossem terminais. Então eu não tinha um computador, eu tinha um terminal ligado à ARPANET. Então não tinha uma máquina mesmo, era só um terminal. E aí tinha o nome do cara aqui, ó, Dr. Hyde. Não deve ser Dr. aqui, né? Deve ser algum nome Hyde aqui. O número de telefone do cara. Olha que, porra, isso aqui é uma rede de pesquisa, né? Pô, liga pro Hyde lá que tá fora aí a máquina. Okay? Bom, e aí, como a evolução da internet, todo mundo conhece, começou a aumentar o número de hosts, começou a ficar complicado isso aqui. Por quê? Para começar, eu tinha que ficar atualizando esses arquivos, não tinha nada automatizado. Então baixa do FTP e copia aqui por cima. Qual é a versão desse arquivo? Outro caso, tudo centralizado no local só. Então o cara tem que copiar tudo lá de Stanford, dá o FTP para lá. Não tem como, certo? Colisões de nomes. Aí eu quero o nome da minha máquina Joãozinho, eu também quero. Como é que eu vou descobrir isso? Não tem um centralizador disso, cara. Eu quero esse aqui. Ah, já tinha um, agora botamos o nome do cara. Quando tu bota um ser humano para tratar disso aqui, não dá problema. O arquivo inconsistente, então tinha um cara assim, eu não encontro a tua máquina na rede, tu atualizou o arquivo host? Bom, em 84 esse cara aqui, Paul McPatris, que é vivo, né, cara? O cara tá aí, certo? Não morreu. O cara olha essas coisas assim de história, o cara deve ter. Já imagina o cara cabelo branco, bigodão, certo? Um monte de gato em casa. Os caras são, né? 84, o cara era um estudante e ele criou, na verdade, e tipo, os caras só vão pensar numa forma de resolver isso. E o cara surgiu com essa ideia aqui do DNS. As RFCs, para vocês verem aí, 882, 883, né? RFCs bem, né, antigas aí. O cara pensou nessa estrutura toda que a gente vai conversar agora. Então, a principal motivação foi a organização de serviço de e-mail. Porque como é que era e-mail? Cara, manda e-mail para a máquina de número 176. Manda para aquela máquina. Só que como é que eu vou organizar isso, cara? Eu mando um e-mail para uma máquina aí com um usuário
esse usuário, qual é o nome dele? Começou a ficar complexo isso aí. E o e-mail é baseado todo em DNS para funcionar. Bom, o problema é isso aqui, ó. Dificuldade para encontrar a caixa postal dos caras. Então, se criou essa estrutura de domínios. Porque o nome da tua máquina pode ser Joãozinho, só que tu é o Joãozinho.minhaempresa.com e tu é o Joãozinho minhaempresa2.com. Não tem problema de colisão nenhuma, desde que os domínios sejam distintos. O primeiro domínio que foi cadastrado, DNS, é o easy.edu, Information Science Institute. Que não existe esse domínio aí, os caras botaram lá, não tem nada no site dos caras. Só diz assim, ó, fomos o primeiro domínio registrado. Só. Okay? Tem uma entrevista com esse cara muito interessante. Está no YouTube, com o criador do DNS. É legal de ver a entrevista do cara. Porque a gente pensa assim, ó, os caras sentaram na mesa, o cara mais inteligente do mundo, vão criar um negócio. Mas assim, cara, o cara assim, ó, tem que dar uma solução. Todo mundo sentou, eu dei minha proposta. E minha proposta foi aceita, melhoraram ela e seguiu a vida. E esse é o cara, o pai do DNS. Vai que as coisas não pararam ali, os caras tiveram refinamentos, né? Foram indo, mas a ideia inicial desse cara aí. Então, o objetivo. Primeira coisa, um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico e distribuído. Por que isso? Eu não tenho como centralizar num arquivo. Eu tenho que tratar ele de forma que seja exclusivo e que seja um gerenciamento de forma distribuída. Então, eu tenho vários pontos que tem cópias desses caras, que controlam essas versões. Protocolo de camada de aplicação, DNS é na camada de aplicação, baseado em cliente e servidor. Então eu tenho um cliente que faz uma requisição, o servidor responde. Como o servidor responde, como o servidor acha os outros domínios, a gente vai ver depois. Certo? Tem o modo interativo, modo recursivo, a gente vai ver agora em seguida. Então basicamente é isso. O cliente solicita ao servidor o nome, a resolução de nomes, a resolução de nome para endereço. Qual é o IP do www.google.com? Essa é a pergunta, é bem assim. O protocolo é simples. A complexidade está na borda da rede. Porque eu vou ter que ter, na verdade, eu tirei a complexidade do meu cliente. Meu cliente é bem simples. O cliente é bem simples. O servidor tem alguns papéis aí que a gente vai depois ver, porque a gente tem que distribuir essas informações. Imagine só, eu tenho um arquivo hosts, aquele ali, meu. Ele é da minha empresa. Como é que eu faço a outra empresa, ou o provedor, saber que eu existo? Eu tenho que ter uma hierarquia. Eu respondo para esse cara que está acima de mim. Esse cara responde que está acima. E todo mundo chega nesse que está no topo. Só que eu tenho uma estrutura de armazenamento intermediário, que são os caches. Então eu vou armazenando intermediário para evitar que eu concentre tudo num servidor só. Vai parecer uma formato de árvore. A gente vai ver agora aí, são os servidores raiz. Bom, funcionalidades então, eu tenho nomes canônicos e apelidos, alias. Qual é o nome canônico da máquina? Joãozinho, minhaempresa.com.br. Qual é o nome do apelido desse cara? www.minhaempresa.com.br. FTP, minhaempresa.com.br. Eu posso criar vários apelidos e apontar para o mesmo endereço. Definição de servidor de e-mail por domínio. Então eu tenho um registro no DNS que diz assim, ó, quem é a máquina que responde ou que recebe e-mails aqui? É a máquina Pedrinho, minhaempresa.com.br. Eu digo no DNS isso. Então quando alguém vai mandar e-mail para o meu domínio, ele vai perguntar a primeira coisa, para que eu entrego isso aí? Ah, tu entrega para essa máquina aí. Então o e-mail vem para essa máquina. Nessa máquina tem um servidor de e-mail. Certo? Usando o protocolo SMTP. Depois a gente vai ver a questão de e-mail aí. Distribuição de carga. Então o que eu posso fazer no DNS? É um negócio fácil de fazer. Eu posso ter da mesma forma que eu tenho vários nomes para o mesmo IP, eu posso ter vários IPs para o mesmo nome. Eu posso trabalhar com essas duas coisas. Então eu posso trabalhar da seguinte forma. Quando o cara solicita onde é que eu tenho que entregar e-mail, ele vai me retornar um endereço IP em um momento e daqui a pouco ele entrega outro. Ele pode fazer isso. Certo? Ele faz intercalado. Com os componentes então, servidores raiz. Como é que você vai criar essa estrutura? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter servidores que vão ser a origem de tudo.
Esses servidores respondem por domínios chamados domínios raiz. Que domínios são esses? .edu, .com, .mil, militar, sei lá, gov. Tá? Esses são os raízes. Depois, isso foi o início da história. Depois os caras pensaram, não dá para fazer .com para o mundo inteiro. Vamos criar, na verdade, servidores regionalizados. Então tem o .com.br, tem o .com.ar, .com.ui, certo? A gente vai chegar ali. Mas inicialmente é o seguinte, eu tenho, e tinham na verdade, 13 servidores de nomes raiz. Essa era a estrutura por muito tempo. Funcionou assim. Onde é que estão hospedados os servidores raiz? Aqui tem os exemplos. Tem empresas como VeriSign, tem universidades como Mellon College Park, tem aqui o Departamento de Defesa americano, tem outra da VeriSign, tem na Suécia, tem em Londres. Só que essa estrutura aqui, ela entrou em colapso, certo? Por ataques de negação de serviço. Os caras prejudicaram muito essa estrutura aqui. E qual é o efeito? Imagina só, se eu prejudico os servidores raiz de uma forma que eles não respondem, eu posso causar, certo? A parada do acesso a sites. Okay? Por exemplo, www.yahoo.com. Se eu faço isso e não recebo resposta, eu não recebo endereço IP para poder ir até lá, acabou, não tem mais serviço. Okay? Hoje está assim a estrutura. Isso aqui é um site chamado rootservers.org, que tem um mapa da distribuição. O que foi feito na verdade? Se manteve a questão dos 13 servidores raiz, só que se replicou eles. Tem no Brasil várias réplicas, certo? Vários mirrors. Então se espalhou isso aqui. Esses caras se sincronizam, certo? Eles são sincronizados. Mas, se eu atacar esses servidores aqui, para me atacar todos ao mesmo tempo, para me ter algum efeito, vai ser muito difícil. Então, como tudo, né? Se tu quer manter as coisas funcionando, tu tem que ter redundância. Se eu quero viajar com o meu carro e não parar no meio da estrada, eu levo o step. E se for os 4 pneus, leva 4. E depois se for mais um, eu levo um caminhão de pneu atrás. Só que o caminhão também tem pneu. Então leva um outro caminhão, pneu para aquele caminhão. E aí vai indo. O problema é dinheiro para isso aqui tudo, né? E outra, gerenciamento também é complicado. Mas isso aqui é um serviço relativamente simples, certo? Do ponto de vista de sincronização, não tem grandes mistérios. Mas isso aqui foi uma coisa forçada devido aos ataques que foram feitos. Então tem os servidores top level, certo? Que são os domínios mais acima. Os responsáveis desses caras, então, né, desses domínios aí, são .com, .net, .edu, e todos os domínios top level nacionais. Então, para cada país, que é o Country Code TLD. Então, são os países aqui com códigos estabelecidos. Se eu não me engano, esses códigos aqui são estabelecidos na ONU, certo? Eu não me lembro qual é o órgão agora, se é na ONU, ou se é uma padrão da ISO, que tem abreviatura de todos os países. Certo? Bom, então, esses caras todos aqui, em cada país tem um responsável. Aqui no Brasil, o Registro BR. O Registro BR é o responsável pelo Country Code BR. Então, quando se cadastra um .edu.br, você vai cadastrar isso aqui no órgão Brasil que recebe esse tipo de domínio. Isso, hoje em dia, é muito difícil tu dizer se um domínio está realmente hospedado naquele país. Um exemplo, .com é qualquer lugar. Eu posso ter um .com aqui no Brasil, hospedado fisicamente, mas ele está registrado em outro país. Tá? Na verdade, o que os caras fazem? Eles registram o nome aqui, mas eles se reportam aos domínios raiz. Então, a ideia desse negócio é, fisicamente eu posso estar em qualquer lugar hoje. Tá? O domínio já não quer dizer muito isso. Já virou meio bagunça. Bom,
Servidores DNS autorizados. Então, servidores de organizações, uma empresa, por exemplo, provê um mapeamento de nomes para endereço. É isso que ele faz. Aqui, como é que eu acesso a intranet aqui na empresa? Acessa aí, ó, 200.15. Ah, que isso? Intranet.empresa.com.br. Ah, bota aí. Fácil. Essa aqui é a ideia. Anuncia na revista aí, cara. Site do Submarino, bota aí. Acesse nosso site. http 15.12. Quem vai se lembrar disso? Então, questão comercial. Domínios tem muita questão comercial. Ah, o domínio pizza.com, os caras venderam por R$1 milhão. Ah, tu procura no Google Pizza, vai aparecer pizza.com, pô. Sem forçar. Então, esses nomes assim, teve um mercado para esse certo momento aí. Certo? Hoje são os... E outras coisas foram feitas assim, do tipo, o cara chegou no registro BR e registrou coca-cola.com.br. E eu sou o Joãozinho. Não tenho nada que ver. Esperando que a Coca-Cola fosse comprar dele. Mas deu um efeito contrário, o cara está na justiça. Porque me prova que tu tem uma relação com coca-cola.com.br. Para tu fazer um registro de nomes assim, tu tem que provar que tu tem uma relação com isso. Então eu vou registrar, por exemplo, sei lá, pegar, como tem, vou registrar ufepel.com. Eu registro isso, em nome de quem eu quiser. Porque eu não registro no Brasil, eu registro fora daqui. Para que eu faço isso? Um cara vai botar no Google, ufepel.com. Esse é o cacuete de qualquer um. Tudo.com. Na verdade não é, com Tedu. Universidade, cara. .com. Aí o cara erra e cai nesse site aí, ufepel.com. Depois vocês acessem aí o ufepel.com, que existe. O cepel.com existe. O que o cara ganha com isso aí? Cada clique que entra ali, ele ganha alguns centavos. Que tem umas propagandas ali. É muito comum, tem muita coisa parecida. Nomes parecidos. Isso aí se chama pseudoparking. Olha a ideia desse negócio. Deixa o teu site lá com umas bobagens quaisquer. Quando o cara, porque o registro, por exemplo, o registro BR e outros provedores cobram que tem alguma coisa, não tem só o domínio vazio. Quando o cara entra ali, tu tem uma propaganda de qualquer outra coisa. Aí o cara, errei. Aquele errar ali, tu já deu dinheiro para esse cara. Baita negócio isso, dependendo até. Dependendo até. Imagina quantos erros tem ali, todo dia. O cara clica no negócio. No final do ano tu vai ter, sei lá, 500 euros, 1.000 euros. Qual é o esforço que tu teve? Nenhum. Pagou um registro de domínio que custa $50 por ano. Já teve muito mais isso aí, certo? Exemplo de domínios. Copa do Mundo. Saiu Copa do Mundo no Brasil, os caras começaram a comprar tudo que é domínio, tinha. Criar os domínios malucos ali, Copa do Mundo, Brasil 2014, qualquer coisa. Tem alguma coisa no site hoje? Talvez não. Mas no risco ali, de repente, o cara vai botar Brasil 2014, vai cair ali no meu site. Quando não é feito alguma coisa maliciosa, certo? O cara clicar e instalar alguma coisa. Ok? Muito bem. Então, a lista de TLDs no Brasil, quais são os domínios que podem ser registrados no Brasil? Tem .tur, .pro, .adv, certo? Tem vários outros domínios que foram criados aí. Muitos não pegaram, certo? Muitos não pegaram. E do IANA, que são, então, os domínios raiz. Então, a base de domínios. Aí que tem tudo quanto é país, certo? Com todos os domínios que existem. A gente vai tratar aqui, em aula, na nossa prática, uma estrutura de DNS que nós vamos simular a ideia dos servidores raiz. A gente vai fazer isso. Então, cada um vai ter um servidor como se fosse uma empresa e nós vamos integrar eles todos num único outro servidor. Então, qual é a ideia? Um servidor enxerga todos os outros. É isso que a gente vai fazer. Essa aqui é a ideia aí. Tá? Mas, para isso, a gente vai fazer um servidor local. Então, exemplo. Servidor de nomes local não pertence estritamente a uma hierarquia. Eu posso ter um servidor de DNS que eu não respondo para ninguém. Esse servidor meu aqui, só para mim. Eu não respondo com um domínio válido, nada disso. Eu tenho um servidor de domínio só para dentro da minha empresa. Sem problema nenhum, isso é fácil de fazer. Cada ISP, provedor de acesso, seja residencial, companhia, possui um.
tem um servidor local. Ele é chamado servidor de nomes default. Então, que é o padrão, usado para dentro de empresas. Quando esse host faz uma pergunta ao DNS, a pergunta é enviada para o seu servidor DNS local. É muito comum isso. Então, eu solicito para o servidor local. O servidor local vai buscar essa resposta em outros servidores. Seja do provedor, seja do Google, seja do servidor raiz. Bom, então esse cara funciona tipo um proxy. Primeira coisa interessante aqui, o cliente, pessoal, ele não conecta o servidor raiz. O cliente não conhece o servidor raiz. O normal dele é conectar o servidor de DNS local e esse servidor de DNS que faz a busca pela resolução de nomes. Então ele é como se fosse um proxy, ele é um procurador. Tu manda para ele, te vira, me dá a resposta. É assim que funciona. Porque ele faz cache também, né? Ele faz cache. Digamos as máquinas aqui. Um faz a solicitação para www.globo.com. Isso fica em cache no servidor DNS local. Tem um tempo de validade isso. O próximo faz a busca, responde diretamente. Óbvio que ele não tem autorização para responder, porque ele não é um servidor de autorização para Globo.com, está em cache. Deixa eu ver isso aqui depois rapidinho nas ferramentas aí. As funcionalidades então. Um exemplo aqui. O cara vai solicitar Amazon.com. O cliente consulta o servidor local de DNS. Se estiver no cache, já responde na hora. Isso faz muita diferença, pessoal. Pensem só, faz muita diferença. Quanto tempo leva para resolver um nome indo até o raiz? 400 milissegundos, 300 milissegundos. Quanto tempo leva se estiver no cache? 0,0 milissegundos. Porque é rede local. É muito rápido. Caso contrário, o cliente ou o servidor local, por que um ou outro? Eu posso ter o uso recursivo de DNS ou uso interativo. O mais comum é o recursivo. Eu mando para o servidor DNS, ele vai buscando até achar alguma resposta. E essa resposta ela pode ser intermediária também. Ela pode ser um cache intermediário. O DNS trabalha muito com cache. Então ele vai guardando esses caches. Okay? Muito mais rápido a resposta. Bom, a partir disso aí, também existe o cache local. O próprio cliente guarda localmente. Certo? O cliente, Windows, Linux guarda um cache local, o servidor local guarda cache, o servidor intermediário guarda cache e assim vai indo. Então é muito raro tu ires até o servidor que tem autoridade para resolver aquele nome. É muito raro. Só se for um site, né, um domínio pouco usado. Raro acontecer. Então a hierarquia é essa aqui. Cliente solicita o servidor local solicita ao servidor raiz, se ele não tiver nenhum intermediário. Lá o servidor raiz, o que ele vai fazer? Ele vai ter registrado qual é o servidor de DNS que responde para aquele domínio. Então, como é que funciona? O cliente vai para o servidor local. O servidor local busca no servidor que corresponde àquele domínio qual é que é a resolução daquele nome. Na verdade, ele faz o seguinte, ele pergunta quem é que tem o servidor de DNS para resolver aquele domínio. Por quê? Exemplo, eu posso ter o Terra, muito comum, provedores, eles resolvem nomes de outros domínios. Então eu solicito minhaempresa.com, eu quero saber qual é o servidor DNS que tem registro desses endereços. Qual é o servidor que tem esses nomes aí? É o servidor que eu vou buscar. Então não é uma base gigantesca que tem tudo, é tudo distribuído. Esqueça aquele arquivo host lá, isso é só local. Então um exemplo aqui, na sequência, ó, solicitação para o servidor de nomes local. Ele aqui está fazendo, né, o uso do servidor raiz. Como eu falei para vocês, na verdade, tu vai pegar o teu servidor DNS e vai apontar para um servidor intermediário. Normalmente do provedor, no caso GVT, Oi, coisas assim. Depende da hierarquia, tu vai fazer isso. Nesse caso não está acontecendo isso aqui. Ó, ele vai servidor raiz. O servidor de nomes vai para o servidor de nomes TLD para saber quem é esse cara aqui, vai no raiz, do raiz retorna para esse cara e diz assim, ó, tchê, esse cara aí, .com, é esse louco aqui que responde. Ó.
Esse cara diz o seguinte, ó, tu quer saber, esse aqui no caso é Edu, né? Tu quer saber qual é o servidor de DNS desse domínio aqui, ó, cs.umes.edu? Ele vai mandar o IP do servidor DNS para esse cara. Então, olha a volta que eu estou fazendo para saber para onde eu tenho que mandar a requisição. A requisição vem para cá, ó. Esse cara aqui tem autoridade para dizer qual é o endereço IP daquele host ali. Então, na verdade, eu tenho várias trocas para saber para onde eu tenho que mandar esse negócio aí. Eu não saio direto para lá porque eu não sei nem como chego lá. Lá no servidor raiz, eu aponto por domínio, top level. Então, esse cara aqui é no Edu, ok. O que responde o Edu é esse IP aqui. Agora tu vai no que responde para aquele domínio, o MES. Agora vai lá e pergunta. Só aí vai vir a resolução de nomes para cá. Quanto tempo leva isso? Não se esqueçam, são pacotes pequenos, mas eu tenho tempo de ida e volta. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e eu estou parado aqui com o meu navegador. Eu estou parado aqui, não saí ainda. Eu só estou resolvendo, é só fazendo resolução de nomes, eu não saí ainda. Então veja como o DNS é um problema quando está lento. O usuário vai reclamar, a rede está lenta, está tudo horrível. Mas passe um tempo, depois fica legal. O que vai acontecer? Fica em cache local, vai ficar normal. Mas a primeira vez que ele resolve o nome é uma carroça. Tá? Aí tem a consulta recursiva e a encadeada. Qual a diferença desses caras? A recursiva, ele transfere a tarefa de resolução de nomes para o servidor de nomes consultado. Então, na verdade, o cara esse aqui, requisitante, passa para o servidor local e ele que se vire. Ele que faça a requisição, ele que busca isso aí. A encadeada ou interativa, esse cara aqui faz o seguinte, ele fica trocando entre os servidores. Ele fica perguntando para cada servidor até saber para onde ele tem que mandar. Então ele passa para o próximo servidor busca para o outro, depois ele volta para a origem. Cache, então, a importância do cache. A gente vai fazer algumas medições depois que pessoal vão ver a diferença que tem, certo? A questão de cache. Esse é um dos motivos, interessante isso. Por que o Google, certo, acabou criando aquele serviço de DNS deles? Esse é um artigo científico, os caras provaram o seguinte: se todo mundo usar um único servidor de DNS, o tempo de resposta, mesmo os servidores de DNS estando longe, vamos dizer, em relação a tempo, em atraso, é mais rápido tu chegar num local único, ou seja, sair daqui e ir direto para cá, ou sair daqui e ir direto para cá, do que fazer toda essa volta aqui. Os caras provaram isso aí. E a gente vai fazer esse teste aí. A gente vai resolver um domínio, vai levar um tempo X, certo? Fazendo localmente. E a gente vai resolver diretamente com o Google, e o tempo é muito menor. Porque está em cache no Google. É o tempo de ir e voltar no Google. O outro não, é o tempo de fazer toda a volta. Certo? Bom. Tipos de registro. O que eu posso colocar no serviço de DNS? O mais comum é o tipo A, address, endereço. Porque a gente está acostumado aqui, a gente tem essa visão. É IP e nome. Certo? Como é que eu acesso o site www.minhaempresa.com.br? Eu vou definir o IP dele, vou botar como registro DNS, está feito. Eu tenho também os registros IPv6, que aí vão ser AA, certo? Que são, na verdade, 4 As, né? São 4 As. Que é o endereço IPv6 e o nome. E no IPv6, pelo tamanho do endereço, é praticamente impossível, certo? Tu usar endereços, números. Usar hexadecimal, imagina. Qual é teu IP aí? FE0A, tá louco. Se com IPv4 já é difícil, as pessoas não se lembram, mas IPv6. Bom, o tipo NS. Então eu vou dizer o seguinte, ó, qual é o servidor de domínios que responde pelo meu domínio? Eu tenho que ter registrados também. Porque é isso aqui, pessoal, esse NS, que é aquela volta toda aqui, ó,
vai solicitar. Eu quero saber qual é o servidor DNS para o meu domínio. Tem que estar registrado em algum lugar. Está aqui. A gente vai registrar esse cara. Eu vou dizer, esse IP é o meu servidor de DNS. Aqui está rodando DNS. O CNAME é um apelido. Então tem um exemplo ali, ó, www.bm.com. Na verdade, o nome da máquina é aquele ali, ó. Server is backup2bm.com. Então eu posso ter vários nomes para o mesmo IP. Sem problema. É muito comum quando o cara só tem um servidor. E o servidor do cara é tudo. É o servidor de e-mail, é o servidor de páginas, é o servidor de FTP. Vai, bota vários nomes na mesma máquina. O tipo MX, que é um Mail Exchange, é aquilo que eu já falo para vocês aqui. Qual é o IP desse domínio que responde, que recebe, na verdade, e-mail? Quando eu mandar um e-mail para @google.com, qual é a máquina que recebe esse e-mail? É aqui que tu define isso. E é fácil saber quais são essas máquinas. Quando a gente vai mostrar aqui com o NS Lookup, a ferramenta, a gente consegue enxergar bem isso aí. Tá? Veja, isso aqui são informações públicas. Tem que ser. Pô, como é que eu não vou saber qual é o servidor de e-mail de um domínio? Não vou conseguir mandar e-mail para os caras. Mesmo. Servidor DNS, como é que eu não vou saber disso? Tem que saber. Se eu tirar esses dois registros aqui, primeiro, eu não recebo e-mail e ninguém me acha. É isso. Tá? Aqui tem um exemplo, usando o bind, que a gente vai usar aqui, que é a implementação de DNS, servidor, que a gente vai usar, com um arquivo nesse formato. Então reparem, ó, eu tenho um registro NS, nesse caso aqui eu tenho dois servidores, duas máquinas que respondem como servidores de DNS, então eu tenho um primário e um secundário, a gente vai usar essa estrutura também. Eu tenho aqui essa máquina mail, one your domain aqui, que responde por e-mail aqui, MX, e eu tenho máquinas comuns aqui, ó, www, mail server, que respondem por esses caras. Veja que várias dessas máquinas têm o mesmo endereço IP, não tem problema. Se eu quero botar www, oneyourdomain.com, ele vai resolver por um IP. É isso aqui, certo? Essa estrutura aqui é bem simples. Aquele cabeçalho, depois a gente vai conversar sobre ele lá na prática. O protocolo, então. Protocolo, camada de aplicação, usa mensagens em formato texto, dá para enxergar elas no Wireshark tranquilamente. Basicão, requisição e resposta, me diz qual é que é o IP desse nome. Aqui está o IP desse nome. É isso, ponto final. Esse é o básico do DNS. Tá? Aí tem os tipos de resposta, se tu quer recursivo, tu quer interativo. Okay? Se é uma resposta autorizada, então vamos entender o seguinte, o que é não autorizada e autorizada. Quando a resposta vem do servidor de DNS, que é o registro daquele domínio, é o responsável do domínio, é uma resposta autorizada. Quando é cache, é não autorizada. Isso vai aparecer nas respostas, vocês vão ver depois aí. Bom, exemplo aqui então. O cara criou uma empresa aqui, Network Utopia. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que registrar esse nome. No nosso caso aqui no Brasil, ele vai no registro BR. Eu quero registrar isso aqui. Ok. O que vai ser solicitado? Tu tem um servidor de DNS que responde por esse domínio? Tu tem um IP válido para isso? Tem que responder. Porque uma coisa é tu configurar o DNS. Isso não é difícil. Configura o DNS, ok. Só que tem que dizer no registro BR o seguinte, ó. Qual é que é o IP do teu servidor de DNS? Porque eu tenho que registrar aqui, e quando alguém fora daqui do país, de qualquer lugar, solicitar networkutopia.com, ele vai ter que cair no teu servidor de DNS. Esse é o papel. Certo? Essa é a pergunta que vai ter. O que é feito atualmente? Não precisa ter um servidor de DNS. Tu vai num provedor e diz, eu quero contratar um serviço de resolução de nomes aí. Fica com o meu DNS aí. Então, meu DNS roda aí contigo. Porque o DNS tem que estar sempre ativo. Se alguém não resolve meu nome, ele não me acha. Então ele fica registrado no Terra, no, sei lá, Local Web. Vários provedores que fornecem esse tipo de serviço. Tá? Muito bem. Então veja que eu tenho que registrar um NS ali, né? Esse registro aqui que é importante agora. Muito bem.
Aqui é formato de tradução, né? Existe assim, o chamado resolver. O resolver é o caso do NSLOOKUP, que a gente vai ver aqui, o DIG, mas isso está intrínseco nos sistemas operacionais. Quando eu faço uma solicitação de um nome, existe uma função, uma API no Windows, no Linux, que traduz isso. Porque a gente sabe que o protocolo IP é número. É número. Eu preciso ter um endereço IP para poder fazer roteamento. Não adianta, tem que traduzir para número. E esse cara faz essa tradução. Então esse cara está embutido. Você imagina como uma função. Já está embutido aí nos sistemas operacionais. Muito bem. Aqui é forma de consulta, né? Já conversamos aqui. Então é testa cache. Tem todo um procedimento, testa cache. Se não está no cache, busca o servidor local busca em outro. Está em cache no outro, retorna. Não está, vai no raiz. É o último momento raiz. São raras as requisições que vão para o raiz. A gente vai forçar a ir no raiz. A gente vai usar uma ferramenta que a gente nos força a ir no raiz. Para vocês verem qual é a volta que ele faz. Bem interessante, certo? É tipo um trace. É tipo um trace. A gente vê o caminho das coisas. Vamos ver agora em seguida. Aqui uma captura, então, do protocolo no Wireshark. Feita aqui uma solicitação para o OpenDNS. O OpenDNS é um serviço de DNS aberto, anterior ao Google. Para onde é que ele é muito lento, né? Acaba sendo muito lento. Mas nem sei se está funcional ainda. E aqui tem o tipo de solicitação. Ó, aqui está dizendo, ó, é desejado aqui que se faça uso de uma query, quer dizer, uma solicitação recursiva. Qual é a pergunta que está fazendo aqui, ó? Queries. Eu quero saber qual é o endereço IP do www.google.com. É isso que eu estou fazendo. E aqui tem a resposta. Answers. Veja que eu tenho na resposta o nome canonical. Quem é que diz que é canonical isso aqui? Lá no registro do Google, no DS dos caras, eles cadastraram assim. Qual é o nome que está realmente registrado lá para essa máquina? É www.l.google.com. Esse é o nome do host. O outro é um apelido. O que ele está fazendo isso aqui? O Google tem um cluster de máquinas. É um conjunto de máquinas que responde por www.google. Então quando o cara bota www.google, na verdade, por baixo, ele está acessando outras máquinas. Acessa uma outra estrutura. Então isso aqui é uma forma de fazer com DNS. Certo? A ideia é que, como tem L, vai ter A, B, C, D, até se quiser, Z, certo? Vários nomes de máquinas. Bom, aqui a solicitação, né? Veja o tempo que levou isso aqui. O tempo dessa resposta. Lembrando, esse DNS aqui não era local. Isso aqui não era local. Isso é um servidor externo, era o OpenDNS. Quanto tempo levou isso aqui? 200 milissegundos, praticamente. Pô, 200 milissegundos, cara, é um quinto de segundo. Porque a minha solicitação que eu fiz para acessar uma página ficou parada. Ah, não é nada 200 milissegundos. Em rede é bastante. É bastante. Certo? Imagine só que eu estou acessando sei lá, uma página. Antes de fazer isso aqui, não trafegou um pacote de direção ao servidor HTTP. Nenhum. É o tempo de ida e volta, eu estou parado ainda. Receber esse IP para qual tu quer, ok, agora sai um pacote. Tá? Não esqueça nunca disso aí. A forma recursiva, então, que a gente vai usar bastante aqui, passa do host requisitante para o servidor local. O servidor local toma partido disso agora. Ele que manda a solicitação. Este cara aqui acha qual é o servidor que responde por esse domínio. Esse domínio responde para esse cara, esse aqui responde para cá e esse vem para cá. Então ele passa a bola para o servidor local. Então, essa forma aqui, eu vou achar o servidor de nome autoritário, é raro acontecer. Eu vou parar por aqui, ó. Eu vou parar, na verdade, no servidor local, a gente vai ver que a gente vai apontar para o servidor intermediário. Então eu já vou parar no cache ali. É raro receber requisição lá na ponta. É bem difícil. Bom,
Aplicações. Clientes do DNS, clientes principalmente, né? Existe para a maioria dos sistemas operacionais, todos, não tem como não ter um resolvedor de nomes, tudo tem. TCP/IP hoje tem que ter. Como eu falei, é obrigatório? Não é obrigatório. A gente pode usar só usando IP. Então esse resolver com certeza existe. As implementações de servidores, talvez o mais usado, vou dizer que é o mais usado de todos, certo? Vou afirmar isso aqui, mas teoricamente sim. O ISC Bind é a implementação mais comum em Linux, FreeBSD e até mesmo Windows. No caso do Windows tem um detalhe, né? Já que quando se usa o Active Directory e obrigatoriamente você vai ter que usar o DNS da Microsoft, então tu vais ter esse cara aí, certo? Como o servidor de DNS. Por isso tem muito servidor de DNS Windows. Mas provavelmente seja para uso interno. O uso externo, ou seja, para fazer troca de zonas e tudo mais, provavelmente seja uma máquina Linux. Provavelmente. Okay? É o mais comum. E, por exemplo, o ModeDSL. Tem servidores de DNS? Tem. Mas é um servidor de cache. Ele só faz cache. O que é o cache? Tu solicita para ele, passa a bola para ele busca, porque tu configura no ModeDSL um servidor de DNS, né? Tu configura e tu recebe esse servidor de DNS quando tu recebe o IP. Então tu busca no servidor de DNS do provedor e ele armazena em cache. É isso que ele faz. Então ele é bem simples. Esse aqui vai ser primeira forma que a gente vai instalar cache, apenas cache. Aqui é o exemplo da Microsoft, né? Principalmente por causa desses serviços malucos da Microsoft aí, que existe hoje no Bind. Existe, certo? Mas é uma complicação fazer essa configuração. O uso do Bind aqui então, arquivo named.conf, a gente vai se acostumar muito a usar ele aí. Os clientes, nós vamos usar, na verdade, são ferramentas, né? Não dá para dizer que é cliente, porque DNS na verdade está embutido, né, no sistema operacional. A gente vai usar o INSLookup e vamos usar o DIG para fazer algumas experiências aí para vocês verem como é que funciona o DNS na prática. O INSLookup também está disponível aí nativamente. O DIG não está disponível nativamente no Windows. Mas a gente vai usar uma versão para rodar no Windows. No Linux, existem os dois. O exemplo do INSLookup aqui. Qual é que é a sintaxe? INSLookup bota um endereço qualquer. Um endereço totalmente qualificado, certo? Quer dizer, o nome completo. Ele vai te resolver o nome. E veja a mensagem que apareceu ali, ó. Não é resposta de autorização. Quer dizer, ele não foi lá no Google, no cache, lá no DNS do Google resolver isso aqui. Ou está no cache local, ou está no cache intermediário, tem algum cache. Aqui o DIG tem uma sintaxe um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. A resposta ali, certo? Da mesma forma, dizendo autoridade aqui, ó, 0, certo? Não tem autoridade para responder, então esse cara pode estar em cache. Por que é importante isso aqui, pessoal? A questão de ser ou não autoridade para responder. Uma das formas de ataque em DNS é envenenamento do DNS, envenenamento de cache. Eu posso envenenar o cache e dizer o seguinte: o www Google agora é um IP que eu quero. Não é IP do Google, é um IP que eu quero. Quando alguém tenta resolver o nome, ele vai direcionar o cara para esse IP fake. Certo? Isso foi um ataque muito usado. Qual é a solução para isso? São problemas de falha nas implementações de DNS, mas o problema no DNS em si. Nesse é um protocolo simples, mas suscetível a esse tipo de coisa. Ok? Bom, segurança então. Primeira delas eu já comentei no início ali. Ataque de negação de serviço. Pô, tia, se eu ataco o DNS, que é um serviço hoje fundamental na internet, eu afeto a internet como um todo. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que distribuir isso já foi feito. Desde então, existem ataques todos os dias. Os caras insistem, vão atacar, isso aqui não dá efeito. Okay? Aí, qual seria o problema?
Os caras vão ter que descobrir os IPs dos serviços para poder acessar. Só que e-mail não funciona, os balanceamentos de carga baseados em DNS não funcionam. E outra, tu tem que saber endereço IP de cabeça. Dentro da tua rede local tu sabe, mas tu sabe qual é o IP do Terra? Periga a gente saber aqui, a gente está testando o Terra, mas não tem nem como, certo? Se fazer uso disso. Lembra que nós fizemos uso de virtual hosts aqui no Apache? Lembra disso? Como é que aquilo ali funciona? Vai botar www.didi.com.br e ele vai resolver por IP. Só que a solicitação www.didi.com.br, quando chega no servidor Apache, ela direciona para um site. Quando faz www.ddr, ele direciona para outro site. Não adianta botar o IP. Se eu botar o IP, eu vou cair no primeiro site. Já bagunçou tudo. Já não vai funcionar. O envenenamento DNS, então, bem interessante esse link aqui, né? Esses slides locais para vocês aí. De uma forma de ataque, esse Kaminsky Vulnerability. O que o cara fez? Ele fez envenenamento de DNS. Qual foi a prova que ele fez aqui? Muito legal, certo? Tem vídeos no YouTube até hoje aí, explicando como é que o cara fez. Uma das formas era o seguinte: os caras pegavam a atualização do Java, e envenenavam o DNS, e em vez de ir no site da Oracle, da Sun na época, ele ia no site dos caras e baixava o arquivo local, e era um arquivo Caval Destroy. Olha que viagem. Claro, o cara tentou envenenar o DNS, o cara atualizava o Java é direcionado para outro site e baixava um outro arquivo. Certo? Então, a correção era a atualização do servidor e tinha mais algumas funcionalidades ali que tinham sido acrescentadas. Para solucionar isso aqui, na verdade, é o DNS seguro, usar certificados. Certificados são esses. Eu tenho um certificado único que responde para o site do Java. Então, se o cara mudar, vai aparecer um aviso: ó, esse serviço aqui não está correspondendo com o certificado. Mas isso ainda está engatinhando, não está implementado em larga escala. Okay? E nós temos referências bibliográficas aqui, bem legal a história, né? Aqui tem os arquivos hosts antigos, depois dei uma olhada. Tem vários aí. Os caras mantiveram isso escaneado ainda, né? Imagina que loucura isso, o cara está com um papel do lado aqui, vocês são um site, não é um papel aqui. Okay? E aí depois tem, por exemplo, o livro da O'Reilly, que ainda está, certo, em novas edições, que é o DNS and Bind. Então o cara fala sobre o protocolo e sobre a implementação Bind. Esse livro aqui é fundamental, certo? Para entender o serviço DNS. Para referência também. Certo? Os livros da O'Reilly são disparadamente os melhores nessa parte, assim, de livros de consulta, vamos dizer. Certo? É um livro com muitas dicas, exemplos, então é uma boa referência. Então vamos fazer nossa prática aí agora. Vamos trabalhar com algumas dessas coisas que vão aparecer aqui e a gente, qualquer coisa, volta esse material. Beleza.